Então vamos começar, galera. A gente vai trabalhar com o campo elétrico. Eu enviei para vocês uma dica, né, de seriado, uma dica para ambientar o que a gente está falando do Cosmos, um episódio de Cosmos que fala um pouco sobre a vida de vários cientistas, mas principalmente do Michael Faraday. Por que o Michael Faraday? Porque ele foi a primeira pessoa a ter uma ideia do que era esse campo que envolvia os materiais. O Faraday não trabalhou, não falou sobre o campo elétrico de cara. Ele percebeu que em volta dos ímãs existia alguma coisa, quando ele salpicou-lhe malha de ferro em volta de um ímã. Ou seja, ele descobriu primeiro o campo magnético. Mas a ideia de representar qualquer campo veio do Faraday. Por isso que eu pedi para vocês assistirem. Quem tiver assistido vai lembrar, né? Então eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas. Quer ver? Ó? Por exemplo, aqui, ó. Tem uma parte do seriado em que ele pega, bota uma folha de papel em cima do ímã, salpica limalha de ferro. Limalha de ferro é um pozinho de ferro. E essa limalha de ferro toma esse formato. Então ele passa o lápis em volta desse formato que a limalha de ferro gera, e ele acaba vendo que em volta do ímã existiam essas linhas que ele desenhou depois que ele tirou a limalha dali. Tá? Então, ele imaginou que o ímã criava alguma coisa em torno dele, que depois veio a ser chamado de campo magnético, e ele usou essas linhas para representar esse campo magnético. Posteriormente, ele viu também que um fio condutor de eletricidade gerava também um campo magnético, gerava alguma coisa em volta dele. Tá? Então, essa ideia de que existe uma entidade, uma coisa em volta de um fio condutor de eletricidade, ou mesmo de um ímã, veio do Faraday. Tá bom? Olha só. E ele foi o primeiro cientista a enunciar essa ideia de campo. Beleza, por isso que eu pedi para vocês assistirem também para divertir um pouco. Eu sempre indico o Cosmos, né? O Cosmos é fantástico. Então vamos começar com a ideia do que é um... A gente vai trabalhar com campo elétrico hoje, né? O que é um campo? Campo, essa palavra campo. O campo ele representa uma grandeza que varia de acordo com a posição. Aí eu vou dar exemplos aqui bem didáticos. Imagina que a pessoa passou um perfume bem forte, tá? E perto dela, esse cheiro é muito forte. À medida que você vai afastando da pessoa, esse cheiro vai diminuindo de intensidade. Ou seja, em volta da pessoa, eu tenho um campo de cheiro. Por quê? Porque o cheiro muda de intensidade à medida que eu vou afastando da pessoa. Então, o campo ele pode ser usado, essa ideia de campo, para representar qualquer grandeza que varia com a posição. Por exemplo, em um rio, eu não sei se vocês sabem, a velocidade da água ela depende da distância entre as margens. Quanto mais distante as margens forem, mais lenta a água se movimenta. Então, quando as margens ficam mais próximas, a velocidade fica alta. Se as margens vão se afastando, a velocidade diminui. Ou seja, aqui eu tenho um campo de velocidade das águas no rio. Não precisa preocupar em copiar, tá? Depois eu mando um print de tudo que eu anotar, de tudo que eu mostrar para vocês, eu mando para vocês no grupo, tá? Então vamos só prestar atenção. E é por isso, principalmente por isso, que as aulas online, as aulas ao vivo, as teleaulas, né? As lives, elas rendem bem mais. Porque o aluno não precisa copiar nada, ele só presta atenção, depois o professor manda um exercício, manda alguma coisa. Ou seja, essa ideia de campo, ela serve para representar qualquer grandeza que varia com a posição. Aqui o cheiro do perfume da pessoa, que vai diminuindo à medida que eu afasto dela, e aqui a velocidade das águas, que diminui à medida que eu afasto dessa posição central, onde a velocidade é muito alta. Ok? Então, isso que representa campo. Por exemplo, agora eu estou de frente para a minha janela. Existe um campo de temperatura no meu quarto. Próximo da minha janela, a temperatura é mais baixa, porque está ventando. À medida que eu vou afastando da janela, a temperatura vai aumentando.
Então, eu tenho um campo de temperatura aqui na minha sala, certo? Então, campo pode ser usado para representar qualquer coisa. O que o Faraday fez foi dar uma maneira de representar esse campo. Tá? Então, o campo elétrico, ele representa o quê? A influência elétrica gerada por um objeto carregado em seu entorno, ao seu redor. O que o Faraday fez foi criar, a partir do campo magnético, tá? Ele fez isso em cima de um ímã, mas ele criou essa ideia de poder representar essa influência de um ímã em volta dele, e aqui a gente vai ver de uma carga em volta dela. Tá? Então, o que o Faraday fez? Toda vez que eu colocar uma carga vermelhinha, vai ser uma carga pontual positiva. Pontual significa que ela não tem tamanho, que ela não tem dimensão. O tamanho dela não importa. E toda vez que eu colocar essa cargazinha azul mais claro, é uma carga pontual negativa. O Faraday fez o seguinte, a ideia das linhas de campo, ela foi usada então para representar essa influência das cargas elétricas em volta delas. Por exemplo, ele disse que para representar esse campo elétrico, né, essa influência das cargas em torno delas, você desenharia linhas. A gente pode chamar isso de linhas de força ou linhas de campo. Então, eu estou representando linhas, né, em torno dessa carga, da carga positiva está ali, e da carga negativa eu vou desenhar aqui. Para que você saiba se é um campo gerado por carga positiva ou por carga negativa, o Faraday determinou um certo sentido para o campo elétrico. Tá? Por exemplo, na carga pontual positiva, esse campo é um campo de afastamento. As linhas, elas saem da carga positiva. Então, você desenha uma setinha mostrando que esse campo está saindo. Ou seja, eu estou representando a influência dessa carga positiva, um campo de força, um campo elétrico, em volta da carga. Então, na carga positiva, as linhas nascem da carga. Na carga negativa, as linhas morrem na carga. Então, elas vão de encontro à carga. Campo da positiva, a gente fala assim, é um campo de afastamento. E o campo da negativa, a gente fala que é um campo de aproximação. Tá bom? Por quê? Porque o cara que criou quis. É uma convenção isso aqui. Não faria diferença se fosse ao contrário. É só para diferenciar os dois. Tá? E tem algumas coisas além disso também. Eu vou mostrar para vocês aqui um simuladorzinho. Quer ver? Estão vendo aí? Tem dois pontinhos, tá? Representam cargas e eu posso aqui mexer com a carga de cada pontinho desse. Por exemplo, olha só, a carga 1 ficou positiva, né? Apareceram linhas de campo de afastamento partindo dessa carga, ou seja, ela é positiva. Agora, olha que bacana o seguinte, ó, se eu aumento o valor dessa carga, de 1 eu passar para 2, finge que são 2 coulombs, tá? 1 coulomb, 2 coulombs. Se eu passar para 3 coulombs, 4 coulombs, 5 coulombs, é o máximo que esse simuladorzinho dá. O que que muda? A quantidade de linhas que saem dessa carga. Então, a gente já sabe, né, a partir dessa simulaçãozinha fácil, que o número de linhas é proporcional à carga, que é a carga. Lembram disso? O número de linhas, a quantidade de linhas é diretamente proporcional à carga. Se a carga aumenta, o número de linhas vai aumentando. Primeira coisa que essas linhas de campo ou linhas de força representam, tá? Outra coisa, vou colocar aqui. A proximidade dessas linhas representa a intensidade do campo elétrico. É igual aquela ideia do cara que tinha passado o perfume, né? Quanto mais próximo dele, mais forte o cheiro. Então, o campo do cheiro era bem forte. Como que o Faraday representaria isso? Com linhas de campo de cheiro do perfume. Aqui a gente tem linhas de campo elétrico. Quanto mais próximas elas estiverem, olha só, a proximidade aqui dessas linhas está diminuindo, né? Estão ficando mais afastadas umas das outras. A proximidade dessas linhas está ficando menor, né? Elas estão ficando mais afastadas. Isso representa que o campo elétrico está diminuindo.
Quanto mais próximo essas linhas forem, então olha só, bem próximo da carga, as linhas estão bem acumuladas. Aqui o campo elétrico é muito forte. Se eu for para longe, elas estão bem afastadas. O campo elétrico é fraco ali. Então a proximidade representa a intensidade do campo. Outra coisa que essas linhas de campo representam para a gente. Independentemente se esse campo é gerado por uma carga positiva ou negativa, tá? Vamos mudar aqui, por exemplo, ó. Em vez de ser mais 3, eu vou colocar menos 3. Mesma coisa para as intensidades, tá vendo? A proximidade das linhas não mudou. O que mudou foi só o sentido dessas linhas. Por quê? Porque carga negativa, que a gente combinou que é azul, as linhas morrem na carga, né? É um campo de aproximação. Beleza? Então, número de linhas proporcional à carga, proximidade das linhas é proporcional à intensidade do campo. O que acontece se eu tiver duas cargas próximas umas da outra, né? Vamos colocar, aqui eu tenho dois objetos sem carga, vocês não têm carga, não tem campo em volta deles. Vou colocar aqui um objeto de 1 coulomb e o outro objeto ali de 1 coulomb. As linhas, ambas as linhas são de afastamento e elas não se cruzam. Também é uma curiosidade, não é uma curiosidade, não, é uma coisa que as linhas não podem fazer, né? Uma definição das linhas de campo. Né? Linhas de campo não se cruzam. Nunca. Então, se eu tenho duas linhas iguais, elas vão se repelir. Basicamente é isso. Elas nunca vão se encontrar. Elas nunca vão se cruzar. Tá? E você pode notar que aqui no meio, por exemplo, ó, não tem linha de campo. Não tem nenhuma linha que passa aqui no meio. Ou seja, aqui no meio, a gente pode falar que não existe influência de nenhuma das duas cargas. O campo elétrico aqui no meio é zero. Nenhuma linha de campo, pelo fato de elas não se cruzarem, consegue passar aqui no meio. E mesmo que eu aumente muito a intensidade dessas cargas, olha só, por exemplo, colocando as duas com mais 5, vocês vão ver que ali no meio continua não tendo linha de campo. Tá? Aumentei a intensidade, a quantidade de linhas aumentou, e mesmo assim vocês estão vendo que à medida que eu afasto de uma carga pontual, as linhas vão ficando mais afastadas. Significa que o campo elétrico ali ele está diminuindo de intensidade, certo? Tem uma perguntinha aqui. A Ana Júlia perguntou assim, se forem sinais opostos, eles vão se encontrar? Vão sim. Quer ver? Ó? Imagina que aqui eu coloque duas cargas de sinais negativos, né? A única coisa que mudou em relação ao positivo aqui, ó, é o sentido das linhas. Mas enquanto eu estou passando por esses sinais, vocês estão vendo o que acontece. Ó. Quer ver? Vamos colocar aqui mais 2 e menos 2. Aí eu já não tenho essa possibilidade do campo elétrico ser zero ali no meio. Por quê? Porque existe uma linha de campo que sai de uma carga, sai da positiva e entra na negativa. São linhas que se complementam. Tá? Quando as cargas são opostas, o campo elétrico pode sair de uma carga e entrar na outra. Tá? Se elas têm valores iguais, igual eu coloquei assim, valores que eu falo em módulo, menos 2 e mais 2, o módulo é igual. A quantidade de linhas vai ser a mesma. Agora, se eu aumentar, vamos aumentar uma delas. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, menos 3. Vou exagerar, menos 5. Olha só, tem muito mais linhas de campo chegando nessa carga, chegando porque ela é negativa, do que saindo dessa. A quantidade de linhas vai te informar quem tem a maior carga. Isso é importante para a gente, certo? Tá? Quando são cargas opostas, o campo elétrico de uma complementa o da outra. Tá? É fácil da gente representar aqui com duas cargas, tá? É tranquilo representar isso aqui com duas cargas, com três fica mais complicado. É por isso que a gente não utiliza muito essas linhas de campo e linhas de força na hora de fazer exercício. Tá? Isso representa para a gente, por exemplo, para mostrar, por exemplo, que isso é um campo elétrico que não é uniforme. O que é isso? Campo elétrico não uniforme é um campo elétrico que, dependendo de onde você olhar, ele é diferente em intensidade.
Como que eu olho a intensidade? A partir da proximidade das linhas. Se eu olhar, por exemplo, aqui nessa região, ó, as linhas estão em uma certa distância. Se eu olhar aqui, elas estão em outra distância. Então, olha só, está longe de ser uniforme. Tá? Inclusive, aqui uma linha está apontando mais ou menos para a esquerda, aqui a linha está apontando para baixo e para a esquerda. Para o campo elétrico ser uniforme, as linhas teriam que ser, por exemplo, paralelas umas às outras. Tá? Então, essas linhas de campo servem para você mostrar se o campo é uniforme, se ele está aumentando ou se ele está diminuindo, mas não dá para a gente, por exemplo, calcular o valor de um campo elétrico a partir das linhas. Mais uma perguntinha. Posso concluir que o campo elétrico é mais intenso no meio, quando são cargas opostas? Você pode olhar, vamos olhar a partir da proximidade das linhas. Tá? Onde que as linhas estão mais próximas? Mais próximas às cargas, aqui ele é mais intenso. Mas se você for olhando aqui, ó, né, aqui no meio, elas têm uma intensidade maior do que aqui longe, né, porque é por causa da proximidade das linhas. Para você saber onde ela é mais forte, basta você olhar onde está mais próximo. Por exemplo, aqui está mais próximo, porque essa carga, por ter mais linhas chegando nela, tá? Mesmo se fosse saindo, por ter mais linhas próximo dela, o campo elétrico ali é mais forte. Aqui o campo elétrico é mais fraco, se eu comparar essa carga positiva e a carga negativa, onde, em questão de valor, módulo, o campo elétrico é mais forte. Aqui, ó, porque as linhas estão mais próximas. Outra pergunta. É por isso que os ímãs de cargas iguais não se juntam? Aí vamos só lembrar que ímã eu coloquei aqui durante a aula só para mostrar de onde saiu a ideia de campo, tá? Mas os ímãs, eles não têm essa propriedade elétrica, que a gente está falando de campo elétrico. Mas se você pensar lá no campo magnético, sim, é por isso que ímãs de polos iguais não se juntam. Da mesma forma como cargas de módulos de sinais iguais não se juntam, porque o campo elétrico de uma repele o campo elétrico da outra. Aqui vai acontecer uma atração entre as cargas, né? Por quê? Porque o campo elétrico de uma está se somando à outra. Então, a tendência das cargas é se juntar. Se eu colocar cargas de sinais iguais, ó, vamos colocar aqui mais um e mais um. Por que elas não se juntam? Porque os campos elétricos de uma, o campo elétrico de uma repele o campo elétrico da outra, né? Então, na hora que eu tento aproximar elas, as linhas de campo não podem se cruzar, elas não deixam isso acontecer. Então, através das linhas de campo, dá para a gente explicar a atração elétrica e a repulsão elétrica também. Tá bom? Aqui, por exemplo, ó, eu poderia mostrar o campo elétrico de várias cargas, só para vocês terem uma noção. Ó. Se eu mudar essa carguinha positiva de local, vocês vão ver que as setinhas vão mudando de posição. Na positiva, o campo elétrico sai dela e entra na negativa. Então, se eu tiver várias cargas, eu vou ter meio uma confusão aqui nas linhas de campo, mas sempre o campo vai sair da carga positiva e entrar na carga negativa. Sai da positiva, entra na negativa. E assim por diante. Tá? Se eu colocar duas positivas uma perto da outra, meio que buga, olha só. Como os campos não podem se cruzar, uma setinha vai ficar apontando para a outra, simbolizando que as linhas estão se divergindo ali naquele ponto. Tá? As linhas de campo nunca vão se cruzar. Beleza? Então, essa representação que o Faraday trouxe para a gente, ele fez isso para o campo magnético e a gente trouxe para o campo elétrico, ela é bem didática, para mostrar a influência de uma carga em torno dela. Certo? É isso que é a representação através de linhas de força, linhas de campo, que o Faraday trouxe para a gente no magnetismo. A gente usa hoje, até mesmo para o campo gravitacional, a gente usa isso também para o campo elétrico, para o campo magnético. Tá? Qualquer campo, inclusive aqueles dois que eu brinquei com vocês, né, que é o campo de uma velocidade, ou aqui, ó, o campo de um cheiro, quando a pessoa passa um perfume, né, você poderia representar esse campo do cheiro aqui através de linhas de campo. Você pode fazer o que o Faraday fez. Né? Como que eu faria isso aqui? Ó? Fácil. Eu posso representar isso através de linhas de campo, saindo da pessoa.
de maneira que a proximidade das linhas vai me mostrar, né, onde o campo é mais forte e onde o campo enfraquece, sem problema nenhum, tá bom? Então, ó, carga pontual positiva, campo de afastamento, carga pontual negativa, campo de aproximação. A gente fala pontual porque a gente está trabalhando com carguinhas sem tamanho, mas qualquer corpo carregado positivamente vai ter um campo de afastamento, mas não vai ser nessa configuração, esse que é o problema. Mas corpos carregados positivamente, campo de afastamento. Corpos carregados negativamente, campo de aproximação.